Betel, destacando o programa Diário da Manhã, esse nosso compromisso de todos os dias, de segunda a sexta-feira. Bom, conforme eu já havia anunciado, já está aqui conosco o novo diretor do Presídio Regional, o Alexandro Oliveira, que veio acompanhado de mais dois outros profissionais de lá do presídio e mais o advogado Fábio Almeida. Doutor, primeiro agradecer, boas-vindas a Paulo Afonso, que eu estou conhecendo agora. Logicamente, comandar o presídio não é fácil, como comandar qualquer outra instituição, mas o presídio me parece ser mais difícil ainda. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo a Paulo Afonso e vamos trabalhar para a gente conseguir, pelo menos, amenizar a questão desse presídio, que a gente conhece relativamente bem, não é muito fácil. Bom dia. Bom dia, Bob Charles, uma honra conhecê-lo. Bom dia, o amigo da técnica, o repórter, meu amigo Fábio, advogado Fábio Almeida, aqui de Paulo Afonso, quem nos recepcionou e tem mostrado aí os caminhos para a gente aqui em Paulo Afonso. Queria agradecer também aos meus amigos que eu trouxe de Vitória da Conquista para me ajudar nesse momento inicial, né? Marcos é o coordenador do grupo de operações especiais lá na região sudoeste e Robério é o coordenador de ressocialização. Queria desejar o meu bom dia para todos os ouvintes da Rádio Betel e dizer que estou aqui disponível e pronto para as perguntas, né, porque acho que Paulo Afonso precisa saber um pouco mais da situação do nosso sistema prisional. Muito bem, doutor. Em que situação o senhor encontrou o presídio? Eu queria só frisar uma coisa. Eu estou como diretor em caráter temporário. Né? Estou substituindo o diretor Major Jorge Júnior, que necessitou se afastar temporariamente, e o secretário de Administração Penitenciária resolveu me designar para essa missão. Mas é um presídio muito complexo, né? Eu falo que é complexo porque nós temos regimes de penas, né? Onde nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e tem os presos provisórios. Então você tem que trabalhar em três frentes, porque são três grupos diferentes. O regime semiaberto a gente trabalha mais como porta de saída, mostrando para aqueles que foram condenados, aqueles que estão pagando o que fez a sociedade, mas que a pena não é perpétua, a pena acaba, e são essas pessoas que você trabalha mais na área de ressocialização, porque também é uma finalidade da pena. Nós temos o regime fechado, que eu chamo de porta de entrada. É esse que a gente tem que receber, é esse que a gente tem que conscientizar, e o que a gente chama de retributividade. Olha, meu amigo, você cometeu um crime, você está pagando mal à sociedade e você está privado de liberdade. E nós temos os presos provisórios, aqueles que estão aguardando o julgamento, estão em fase processual. Aí também tem um outro problema. Essas pessoas que vêm com um preso provisório correm o risco de ficar um tempo no presídio e ser absolvido, né? Então, são três frentes que a gente precisa trabalhar, três públicos que a gente precisa trabalhar e pensar assim, o sistema prisional proporciona a essas pessoas perspectivas para sair? Ou será que a gente está fazendo o sistema prisional apenas depósito de seres humanos? Porque a sociedade nos cobra isso, viu, Bob? A sociedade quer que aquela pessoa que entrou no presídio ele saia melhor do que entrou. Lógico. Então, essa é a nossa missão aqui, tentar fazer com que os internos que estão ali, eles tenham consciência que eles vão sair, precisam sair melhor do que entrou. Então, é uma frente de trabalho muito complicada, é conscientização de pessoas, é motivação do servidor. Então, nós temos todos esses problemas lá para começar a desenvolver. Vou aproveitar aqui um questionamento, até uma brincadeira do repórter Washington Luiz está aqui conosco, quando ele perguntou se também aqui no presídio há facilidade de entrada de telefones celulares. Washington, prazer conhecê-lo também. Sim, nós temos... como é que ocorrem as entradas no presídio, né? Como é que ocorrem entrada desses objetos ilícitos, né? Tanto a droga como o celular, eles são colocados através do que a gente chama de mula. Muita gente é cooptada pelo crime e coagida, inclusive, a trazer esses celulares. Eu, quando cheguei no sistema prisional há mais de 10 anos, eu não entendia como é que toda vez que a gente faz uma operação
né, de baculejo, como a gente chama, uma operação de revista, encontra celulares e encontra droga. Então a gente vai eliminando as portas de entrada. Vamos entender, primeiro, tem corrupção aqui dentro? Será que o servidor traz esses celulares? Em Vitória da Conquista nós detectamos que não tinha, não era por meio do servidor. Então a segunda coisa, as visitas trazem, e aí nós encontramos a primeira porta de entrada. As visitas elas trazem através da sua genitália, principalmente mulher, né? Elas conseguem colocar na genitália e dificulta a nossa revista. Até esse momento aqui em Paulo Afonso, em Vitória da Conquista já não há mais, mas até esse momento em Paulo Afonso, as visitas que chegam nos presídios, elas são revistadas de forma direta com os agentes de polícia penal. Existem alguns exercícios de agachamento, né? Algumas manobras que elas fazem para tentar detectar se está dentro da vagina, principalmente. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue retirar ou não consegue perceber que está ali dentro e ela entra, né? Infelizmente, lá dentro ela tem que ir para as celas, porque não existem lugares próprios, e aí não é uma característica do presídio de Paulo Afonso, é em todas as unidades. E lá dentro é retirado a droga e o celular. A terceira porta de entrada é através de arremessos de fora para dentro, né? Então são essas portas de entrada que nós vamos estar verificando e vamos fechar, vamos tentar fechar. Não é que a gente vai zerar, não consegue. Nem presídio federal, que hoje tem segurança máxima, não conseguiu zerar isso. Mas eu queria trazer uma novidade, e isso é importante, que já foi instalado e em breve já vai estar funcionando, o scanner corporal no presídio. Então todas essas visitas, quando chegar, ela vai passar por um scanner. Para aqueles que não conhecem o scanner corporal, é parecido com aqueles que tem em aeroporto. Você vai passar, né, e aí vai ser detectado qualquer objeto que traga. Objeto estranho. Inclusive dentro do próprio corpo. E isso vai fechar uma das portas. E é claro que é um momento aí de coronavírus. Já abraço isso? Já abraço? Não, já está instalado. A gente só vai começar a funcionar agora com capacitação dos servidores. Eu quero ver se... porque nós não falamos aqui, é importante dizer também, até para que aquelas famílias que porventura visitam os presos, para que entendam que esse momento é de suspensão de visitas. Isso, ia até perguntar, em tempos de coronavírus, como é que está lá? Isso, então por determinação do secretário, foi suspenso qualquer visita aos presos. Então, por 15 dias não teremos visita. Aqui eu já sei que a visita é na quarta e no domingo, então na quarta e no domingo não teremos visita, não tivemos no domingo agora e também não teremos amanhã, hoje, né? Hoje é quarta-feira, não teremos. E por 15 dias está suspenso e pode ser prorrogado por mais tempo. Isso. Mas esse período aí é o que a gente precisa para tentar fazer funcionar o scanner. E isso aí vai fechar uma das portas. Isso. Quais os maiores desafios enfrentados hoje lá no presídio? Então, primeiro, a população carcerária ela está além da nossa capacidade. Isso dá uma certa dificuldade, porque quanto maior o público, mais trabalho você tem, em termos de revista, em termos de controle, de fiscalização. Nós identificamos esse é o nosso maior problema. Segundo, nós temos um déficit de servidores. Quando você tem esse déficit de servidores, proporciona uma fiscalização mais remota, mais complicada. É por isso que a gente vê, eventualmente, uma morte, uma agressão física no presídio, porque a gente não tem condições de visualizar todos. Há poucos servidores, favorece isso. Outra coisa que é muito complicado no sistema prisional, eles formam grupos. Muita gente chama de facção, eu não gosto de chamar de facção, porque eu estou instituindo um grupo, né, que comete crimes, então eu não chamo de facção não, mas são grupos. Esses grupos são rivais, né, vivem aqui fora, né, onde moram, nas cidades, porque nós temos várias cidades, recebemos presos de várias cidades, e que quando chegam lá, continuam a guerra ali dentro. Isso favorece muito a violência lá, né? Infelizmente, a gente não tem outras vagas, outros módulos para estar separando isso. A própria estrutura, né? É um presídio que passou por reformas
e que vem sendo remendado ao longo do tempo. Isso porque a gente precisa aumentar a população, as vagas, por causa do número de presos, né? Mas são coisas que você consegue controlar mesmo com a população carcerária maior, mas a gente tem uma área que a gente precisa trabalhar bastante, que é a ressocialização. Eu sei que aqui em Paulo Afonso as pessoas não estão muito acostumadas com ressocialização, mas se a gente perceber que todos os outros meios, Bob, falharam, se a segurança pública falhou porque a gente prende, eles vão sair, né? Primeiro, quem falhou foi a lei aqui no país, porque não tem prisão perpétua. Então, todos que passaram pelo sistema prisional, por pior que seja o crime, eles vão sair. Todos. E se vão sair, eles saírem pior do que entrou, meu irmão, nós seremos as vítimas. Isso. Segundo, quando a gente aumenta o número de presos e aumenta o número de criminosos, a polícia se torna mais ineficiente, porque o número de policiais sempre vai ser muito menor do que o número de criminosos. O que a gente precisa fazer? Existe um ciclo, eu chamo de ciclo de retorno, que é aquele cara que cometeu um crime, foi cooptado pela polícia, foi preso, foi condenado, cumpriu a pena, saiu, retorna, comete crime novamente. É esse que vai ficar retornando. E esse que vai ficar retornando, que hoje são 478 lá, mais aqueles que estão cometendo crime aqui fora, vai levar ao colapso do sistema prisional e da segurança pública. Então a gente precisa, em algum momento, quebrar esse ciclo. Não sei se eu consegui ser muito objetivo e se conseguir entender. E esse ciclo a gente vai quebrar no momento em que a gente conseguir ressocializar. No momento que a gente conseguir fazer para... Lógico, vai ter muitos que vai falar assim pra gente, não, o crime é o certo, eu quero continuar no crime e não vou sair. Mas esse você pode ter certeza que é a minoria. Mas a grande maioria que tiver oportunidade de trabalho, de estudo, esse pode ser uma pessoa que sai do crime e aí venha favorecer a gente, a sociedade, a segurança pública. Então, ressocializar é sua prioridade. É prioridade. Eu quero trazer um equilíbrio. Segurança quando necessitar, qualquer momento que precisar de intervenção, nós vamos estar com um grupo, né, especializado em intervenção prisional. Claro, está lá em Vitória da Conquista, mas se eu acionar, eles vão vir e a gente vai resolver. Mas nesse primeiro momento, a gente tem que entender que muita gente ali está terminando a pena. Pelo menos 101 presos que estão no regime semiaberto está terminando a pena. E eu pergunto, como é que nós queremos que essas pessoas saiam do presídio? Não é aqueles que vão ficar ali por 8, 10 anos, não. Esse aí a gente não preocupa, esse aí a gente vai trabalhando por 8, 10 anos. Minha preocupação nesse momento é como esses vão sair. Será que esses vão sair muito pior do que entrou? E nós seremos vítimas aqui fora? Porque vai chegar um momento que, se continuar sempre aí, ó, desses 478 vão sair, né, 101, depois sai 150, mais 200. Essas pessoas aí vão nos tornar, né, tão reféns que a gente vai chegar ao ponto... Hoje já existe isso, né? Tudo trancado, mas vai chegar um ponto da gente nem sair de casa, não vai ser mais coronavírus, vai ser a criminalidade. Então a gente está preocupado com isso. Trouxe o coordenador de ressocialização para isso, porque nós temos muitos projetos em Vitória da Conquista. Hoje nós empregamos quase 200 presos. Em Vitória da Conquista saíram quase 200 presos agora com esse momento de coronavírus, e não teve um em Vitória da Conquista que questionasse, nem mesmo a polícia, porque nós trabalhamos esse preso para sair. Conquista reduziu o número de homicídio, Conquista consegue lidar bem com isso, com os presos trabalhando na rua, prestando serviço para o município, né? Aquilo que a gente sempre pediu, não sei se você já percebeu, desde criança eu ouvi, o preso tem que trabalhar, rapaz, o preso tem que consertar praças, tem que limpar ruas. Lá em Conquista faz isso. Agora, conforme o que a lei determina, né? Com remuneração, com carga horária, com dignidade, porque presídio não pode ser depósito de seres humanos. Se a gente trata como bicho, eles sairão como bicho. A gente tem que pensar muito nisso. E aí eu estou agradecendo aqui por ter vindo na rádio para esclarecer isso para a população e tentar mudar um pouquinho essa cultura. Muito bem, doutor. Há uma grande discussão sobre a redução da maioridade penal e se agravar, inclusive, o problema da superpopulação dos presídios. A maioridade hoje é 18, querem baixar isso para 16 anos. O que o senhor pensa a respeito? Pois eu fiz até algumas palestras, rapaz, na época que estava falando muito sobre isso. Eu, nesse momento, eu não concordo com redução da maioridade penal. Primeiro porque onde nós vamos colocar? Né?
É claro que eu entendo que uma pessoa de 16 anos comete um crime, ela sabe o que está fazendo. Lógico, né? Não podemos dizer, não sabia o que estava. Claro que estava. Tinha que pagar por isso? Tinha, tem sim. Mas o problema, assim, a gente tem que começar de forma inversa. Não é criando leis e colocando pessoas nas cadeias. A gente tem que começar de forma inversa. Vamos começar pelo sistema prisional. Vamos melhorar o sistema prisional, que a gente melhora a segurança pública, que a gente melhora para a sociedade, e a gente vai poder colocar nos presídios quem a gente quiser reduzir para 14 anos, vai reduzir. Porque precisa ter qualquer coisa aqui que a gente vai fazer, tem que ser com dignidade. Para você ter ideia, a gente fala muito da Bolívia. A Constituição da Bolívia é uma das mais avançadas no mundo. Lá já existem, né, para quem é do direito sabe, dimensões do direito. Aqui a gente conhece até a 4ª dimensão do direito, né? Fala em direitos individuais, direitos coletivos, direitos difusos. Lá eles falam até sobre tudo que for oferecido tem que ser com dignidade, né? São direitos de 6ª dimensão. Então, a Constituição prevê pena, você tem que cumprir com dignidade. A saúde, você tem que ter a saúde pública com dignidade. A educação, você tem que ter a educação com dignidade. Claro, isso a Constituição deveria ser respeitada, mas é um país pobre que ainda não conseguiu implantar. Então, até a prisão, ela tem que ser com dignidade, porque a resposta que a sociedade precisa é que aquela pessoa, a gente tem que receber preso e devolver cidadão. Eu não posso receber preso e devolver bicho, porque senão a gente vai ser vítima na porta do presídio. Eu serei assassinado, eu serei ameaçado, eles, os próprios polícias, vão ficar com medo de sair. Eu percebi aqui em Paulo Afonso tem uma característica que demonstra como é a segurança pública. Enquanto você vê policiais fardados na rua, policiais pegando ônibus, eu falo isso porque eu sou mestre também em segurança pública, e é uma das matérias que a gente estuda também, a característica do ambiente na segurança pública. Enquanto você olhar e ver policial sozinho na rua, passando fardado, enquanto você vê policiais pegando ônibus tranquilamente, você considera a cidade tranquila. A partir do momento que o policial tiver que pegar a sua farda, lavar e esconder dentro do quarto para ninguém ver que ele é policial, aí, meu irmão, aí já é o caos na segurança pública. Então, eu fiquei animado. Hoje eu vi policiais andando sozinhos, né? A gente foi no supermercado comprar umas coisas, e quando chegou lá, tá um policial batendo papo na porta. Cidade tranquila, porque cidade insegura, o policial não anda dessa forma. Bom, mas eu sou totalmente contra, nesse momento, da redução, porque nós não temos onde colocar. Nosso sistema, infelizmente, é um sistema que está falido, né? E não resolve os problemas da população de forma geral. Tá, doutor, o que o senhor pensa da ideia da unificação das polícias? Aí eu não sei se, eu vi até que constaram que eu sou agente de polícia penal, agente penitenciário. Eu não sou. Até gostaria de ser, porque eu acho fantástico, assim, a atuação deles e como eles trabalham e como eles vêm se capacitando. Mas eu sou policial militar, de origem, formação profissional, passei muito tempo pelo Corpo de Bombeiros. E apesar de ser militar, eu discordo completamente de militarismo. Polícia, e eu vou até trazer um dado que muita gente não sabe, a única polícia estadual que é militar é aqui no Brasil. Não existe polícia militar estadual, polícia militar para lidar com o cidadão. Polícia militar tem que ser exército, tem que ser uma polícia preparada para a guerra, ou uma polícia federal militar. Por quê? Isso atrapalha, isso confunde aqueles que ingressam na corporação e confundem as pessoas que estão na própria corporação. Não estou dizendo para acabar a hierarquia. A hierarquia pode continuar, coronel, tenente-coronel, major, não tem problema nenhum. O respeito vai ser o mesmo. Mas quando você imagina que está trazendo pessoas para uma corporação tão importante, que é aquela que vai lidar com todos os conflitos da sociedade, todos os primeiros conflitos da sociedade, quem trabalha, uma briga de casal, polícia militar. Uma pessoa que não quis pagar uma conta no bar, polícia militar. Um assalto a banco, polícia militar. Então esse primeiro conflito vai ser sempre do policial militar. Essa pessoa tem que ser preparada para lidar com cidadão. Quando você coloca o militarismo no meio, aí ele não sabe se ali é um cidadão ou se é um inimigo de guerra. Você tem que perceber isso aí para entender todo esse contexto da nossa polícia, da nossa segurança pública. E a unificação, ela é extremamente necessária. Vamos copiar, tem algumas coisas nos Estados Unidos mesmo que eu acho ridículo, a gente não tem que copiar. Mas outras são boas. Essa parte de segurança pública das polícias é muito interessante. Todos os quadros,
Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar ingressam apenas em uma polícia. E lá dentro são identificados aqueles que têm mais adequação para cada área, né? Aquele que tem para o trânsito, aquele que tem para a área investigativa. Lá tem muitas coisas que são bem parecidas com delegacias, como, por exemplo, a polícia que lidar com homicídio. Parece com delegacia. Só que lá tem policiais fardados também. E aquele que está na investigação hoje, amanhã ou depois pode ir para o trânsito, não tem problema nenhum. Então, cada um vai trabalhar naquilo que gosta, naquilo que deseja e naquilo que é melhor, né? Aqui não, aqui nós temos uma polícia civil. Eu não sei se a gente tem tempo aqui, mas eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante de falar. Nós criamos, através da Constituição, a Polícia Civil. Mas nós temos um Código de Processo Penal que joga por terra toda a competência da Polícia Civil. Por exemplo, o Código de Processo Penal ele diz que o inquérito ele é administrativo, ou seja, não tem força judicial. O inquérito não serve de prova. Ele diz que o inquérito ele é dispensável pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público não precisa do inquérito. A gente está dizendo que em toda a investigação da Polícia Civil, se for pegar o pé da letra, não serve para nada. E o que é pior? Ele coloca que o juiz não poderá fundamentar sua decisão condenatória com base exclusivamente no inquérito policial. Ou seja, se eu sou juiz e só tem um inquérito, só tem aquelas provas que foram coletadas ali no inquérito, eu não vou poder condenar baseado em todo aquele trabalho da Polícia Civil. Né? Então, está dizendo o seguinte, Polícia Civil, infelizmente todo o seu trabalho não serve para nada aqui no Judiciário. Lógico que os magistrados, o Ministério Público, acaba não pensando conforme a lei, mas a lei diz isso. Uma lei cria a Polícia Civil e outra diz, olha, você faz, mas você não serve. É como se eu estivesse falando, olha, fique aí, faça seu trabalho, mas se eu quiser eu dispenso tudo. E o pior, não aparelha a Polícia Civil. Se as duas funções, uma é investigar e a outra é servir como polícia judiciária para o inquérito, a parte investigativa é a pior. Porque nós não temos na Polícia Civil, infelizmente, nós não temos um efetivo que tenha condições de investigar todos os crimes, que tenha aparelhamento para investigar todos os crimes. Quer ver um exemplo simples? Se hoje, Bob, sua casa for furtada, vou botar um crimezinho mais simples, furtada. O cara conseguiu entrar pelo teto, furtou a bicicleta, o fogão, a geladeira. Experimente ligar para a Polícia Civil, Polícia Técnica, para ver se ele vem aqui verificar as impressões digitais, para ver se ele vem verificar aqui, né, as pegadas, né, fazer aquela parte investigativa. Não vem. Não é que eles não querem, não. É porque, infelizmente, essa parte investigativa não consegue efetuar, né, investigar todos os crimes. Então, eles optam hoje mais pelo tráfico de drogas, porque é o número maior de pessoas cometendo crime, o roubo e o homicídio. Então, acaba não sendo tão eficiente. Se unificasse, aí sim talvez melhoraria muito. Pelo menos é a minha opinião. Eu sei que muitos discordam, mas eu não tenho medo de dar minha opinião. Minha opinião é essa. Tá, como é que o senhor vê a relação dos órgãos de segurança pública com a imprensa? Olha, eu acho que a imprensa é uma das maiores parceiras de qualquer instituição, principalmente da segurança pública. Quando você tem uma imprensa, né, que caminha ao seu lado, que divulga, claro, que é verdade. Eu posso falar isso por Vitória da Conquista. Lá nós temos aproximação com todos os blogs da cidade, com rádio e televisão. Eu costumo até dizer assim, a TV Sudoeste, quando está faltando pauta, vem para o presídio. Porque a gente precisa da imprensa, a população precisa ser informada de tudo que está acontecendo com segurança pública. Né? Como está acontecendo agora com o coronavírus. Você imagina se esses números aí de coronavírus estivessem sendo omissos, se estiverem escondendo verdadeiramente os dados da população, e depois a gente descobre que uma cidade fictícia qualquer, a Beócia, né? Não tem nenhum caso, e daqui 15 dias você descobre que tinha 100 e tantos casos, mas que estavam mentindo. Então, a imprensa é importante para levar para a população. A imprensa é o canal entre a segurança pública e a população.
né? Então, eu sou totalmente adepto de informar, de pedir à imprensa para nos ajudar, de falar os problemas e também de nos ajudar com soluções, né? Então, eu acho que o relacionamento tem que ser estreito mesmo. Tá, a prefeitura aqui está, acho que no país inteiro, está vendo a questão da vacinação para influenza. Como é que funciona isso lá no presídio, né? Pessoas há mais de 60 anos? Isso. Eu sei porque minha esposa ela é enfermeira e eu acompanho muito de perto isso. Existem grupos que terão direito a essa vacina, né? Todo ano é assim. Uhum. E assim, há um grupo de risco, e aí não é pensando exclusivamente nessas pessoas, que são os presos e os agentes de segurança pública, porque eles estão lidando com isso. Mas o Estado é bonzinho com o preso. O Estado não é bonzinho com o preso. O Estado está evitando um colapso na segurança pública, né? Se a gente não vacinar esse público aí, esse grupo, o que pode acontecer? Eles serem contaminados, né? E lotar a nossa rede pública. E aí, quando a população necessitar, aquela vaga que poderia ser para outra pessoa está sendo ocupada por preso. Então, é prevenção, não é que está sendo bonzinho, não. Eu queria que a população entendesse que não está sendo bonzinho. O Estado está tentando se precaver com isso e gastar até menos. Uhum. Né? Ao invés de estar gastando com a população, está gastando com o preso. Então, falando em população, qual a população do Vitória da Conquista? Hoje são 250 mil habitantes. O dobro daqui? Não, 308 mil habitantes. Mais aqui. Nós temos quase 250 mil eleitores. Ah, tá. Nossas eleições lá já são 2 turnos. 2 turnos. Muito bem. Alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de responder? Tem uma coisinha assim, que talvez pode causar um impacto na população, é que nós estamos tentando conseguir isso por normativa do Conselho Nacional de Justiça, a prisão domiciliar humanitária. É um instituto novo que as pessoas não conhecem, mas é colocar algumas pessoas que estão presas por 90 dias dentro do seu domicílio, preso dentro do seu domicílio. E nós estamos tentando aí com a Defensoria Pública, queria agradecer a doutora Bruna, né, da Defensoria Pública, que eu mantenho contato com ela sempre, a promotora, a doutora Daiane, Daiane? Milane Vasconcelos. Não, é outra. Daiane, me parece. Agradecer porque a gente tem se falado sempre. Mas esse grupo especificamente, que é aqueles maiores de 60 anos, aqueles com problema respiratório crônico, aqueles com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, né, esse faz parte de um grupo de risco. E essas pessoas a gente precisa retirar do presídio. Eu entendo, eu já ouvi frases de efeito como, preso tem que morrer mesmo. Não é assim? Muita gente fala. Por onde eu passo, eu ouço algumas pessoas falar isso. Deixa morrer. Mas o problema nesse momento não é o deixar morrer. O problema nesse momento é o contágio. E como eu lhe falei, se a gente não tomar cuidado nesse momento e um ser contaminado ali, 478 serão contaminados. Se hoje Paulo Afonso tiver 10 leitos de UTI, porque lá é um grupo totalmente vulnerável. Lá nós temos presos que fumam muito. Nós temos presos lá que, pelo próprio ambiente ser insalubre, por causa da alimentação que não é adequada, por causa do próprio sono que ele não dorme, né? Pelo estresse do ambiente. Então, se tornam grupos de risco com imunidade baixa. E todos esses que se contaminarem aí, você pode ter certeza que pode necessitar dos nossos leitos aqui nos hospitais. Leitos normais ou leitos de UTI. Aí eu te pergunto para a população. Se esses leitos estiverem ocupados com preso, a população vai fazer o quê? Né? Então, nesse momento, a gente precisa de conscientizar a população, precisa chamar os parceiros, a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, para falar, olha, o reflexo de um contágio aqui dentro reflete no sistema de saúde, no sistema público de saúde. Deixa eu acrescentar 2 coisas aí, Executivo e Legislativo, Câmara e Prefeitura nesse processo também, pode ajudar? Pode sim, inclusive eu queria agradecer a todos, porque a gente chega aqui dessa forma para tomar conta do presídio, mas agradecer o prefeito, eu não o conheço, né? Mas ele é o prefeito em exercício, então
Nós estamos aqui dispostos a ajudar e dizer que estamos à disposição. A Câmara de Vereadores, porque é a casa do povo também. Inclusive, quando passar todos esses problemas, eu gostaria de ir conhecer os vereadores, se possível até falar um pouco na tribuna, né? Porque é importante, eu quero trazer os problemas e tentar trazer também soluções, e isso a população precisa saber.